Olá, eu sou o Dr. Chico Otaviano e hoje nós vamos falar sobre o uso do ultrassom na avaliação do volume gástrico. Para nós anestesistas, a aspiração do conteúdo gástrico é uma causa importante de morbidade durante a anestesia geral. Se a gente for entender que 5% das broncoaspirações são causas de morte, e que na anestesia a broncoaspiração chega a 10% das causas de óbito relacionadas à anestesia, a avaliação do conteúdo gástrico através da ultrassonografia, que é uma metodologia inerte que dá para ser feita beira-leito, nos trouxe muita segurança, já que o cenário do tempo de jejum e algumas medicações que estão chegando no mercado nos trouxe a insegurança de acessar as vias aéreas em paciente com possibilidade de ainda estar com o estômago cheio, mesmo com o tempo de jejum respeitado. A quantidade e o volume ainda é muito controverso. A gente sabe que acima de 1,5 ml por quilo é uma das causas de riscos importantes. E como que a gente vai fazer isso? O jejum de sólido para 6 horas, jejum de líquido 100 ml até 2 horas e reduzir o desconforto do paciente é cada vez mais frequente o que a gente chama hoje de metodologia liberal para o jejum pré-operatório. E como que a gente vai fazer essa ultrassonografia? A primeira coisa que a gente vai fazer é a avaliação qualitativa do volume. Como que a gente faz isso? Com um probe convexo, de alta profundidade e baixa frequência, nós vamos procurar o estômago para ver se ele tem grau 0, 1 ou 2. 0, ele está vazio. 1, ele tem líquido. 2, existe a presença de conteúdo sólido dentro do estômago. Então, se já de início eu consigo no paciente em decúbito dorsal avaliar a presença de conteúdo sólido dentro do estômago, essa cirurgia vai ter que ser adiada. Numa situação onde tem líquido ou está vazio, nós vamos para um segundo passo. Nós vamos pegar o paciente na mesma janela, com o mesmo probe, colocá-los em decúbito lateral direito e como o estômago é um balde e a gente virando para o lado direito, a gente vai através do ultrassom procurar o ânto gástrico para ver se existe ou não volume dentro do ânto gástrico. E através de uma tabela, ver as medidas do ânto gástrico e analisar se existe ou não conteúdo maior que 1,5 ml. Não é um exame difícil de ser feito, pelo contrário, e algumas vezes quando a gente põe o paciente em decúbito lateral, a gente vê todo o ânto gástrico se enchendo, trava a imagem, faz a medida dos dois ângulos, antero-posterior, lateral, jogamos numa tabela que é muito fácil, de acordo com a idade, a gente consegue verificar se existe ou não volume dentro desse estômago que ultrapasse 1,5 ml por quilo, que é sim um fator de risco para a broncoaspiração. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre os análogos de GLP-1. São medicações novas que estão sendo usadas de forma meio que comum para todo mundo, com o intuito de emagrecimento ou para tratamento de diabetes, que diminui o tempo de esvaziamento gástrico. Se diminui o tempo de esvaziamento gástrico, uma coisa a gente sabe, o tempo de jejum já não existe mais. Eu já tive situações onde o paciente tomou mais que 10 dias esses análogos, estava com mais de 12 horas de jejum e ao fazer o exame já em decúbito dorsal, eu já vi um conteúdo líquido dentro do estômago. E ao colocar em decúbito lateral, a quantidade de líquido era muito maior do que a preconizada de 1,5 ml por quilo. Nós não temos consenso com relação a esse tempo, a dose, que tipo de paciente vai usar. A literatura não nos dá uma segurança com relação a isso. Existem sim protocolos de alguns hospitais que são referência para nós, sugerindo que essas drogas sejam até suspensas 10 dias antes do procedimento cirúrgico. Mas ainda não existe consenso. O consenso é um só. Tempo de jejum, 6 horas para sólido, 4 horas para líquido. Esse é o consenso que a gente tem que respeitar.
Mas a ultrassonografia está trazendo sim a possibilidade de verificar riscos e tomar estratégias diferentes durante o acesso às vias aéreas. Para emergencistas e para intensivistas, é importante também porque a gente consegue, por exemplo, localizar sondas dentro do estômago. Ou mesmo, se existe líquido, fazer uma terapêutica e depois reavaliar para ver se essa quantidade de líquido diminuiu e eu poder ter um acesso às vias aéreas com mais segurança. Ou, se está cheio, colocar uma sonda, esvaziar para ver se esse esvaziamento foi adequado para eu poder ter a possibilidade de acessar as vias aéreas. Ou seja, a insonação gástrica está nos trazendo, principalmente em ambientes de emergência, a possibilidade de segurança e a verificação de se existe ou não riscos de broncoaspiração. Espero que vocês gostem. Até mais!